Vamos lá, pessoal, vamos analisar agora os pressupostos do uso capião. Quando nós pensamos em fazer uso capião, nós precisamos entender de posse. Já falamos aqui que muita gente faz confusão, achando que só pode fazer uso capião se mora no imóvel. Se mora, se reside, não. Muitas vezes eu tenho a posse direta de uma outra forma. Eu tenho um comércio, eu sou comerciante, eu tenho um escritório, eu exerço alguma função dentro daquele imóvel. Nem que eu guarde coisas lá, nem que use como um galpão. Eu estou usando, estou gerando emprego. Então não é só a moradia habitual, mas utilizar a nível comercial também é uma possibilidade de fazer uso capião usando da posse direta. A posse indireta, quem tem a posse indireta, ou seja, quem aluga, o locador ou quem empresta, pode fazer uso capião também. E a grande novidade, que muita gente não sabe, e você tem que saber, a posse alternada. Posse alternada, eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ, falo no meu livro de uso capião. Posse alternada é aquela posse que eu tomo conta. Essa posse me possibilita fazer uso capião também. Né? Eu provando que eu tenho a chave do cadeado, eu tomo conta, faço manutenções, benfeitorias. Legal. Estudamos também conceitos de posse qualificada. Posse de boa-fé e má-fé, posse quando tem que ser de boa-fé, posse justa, posse injusta, posse precária. Então, tudo isso tem a ver também, né, com o conceito de posse que nos interessa. A própria posse uso capione, né, que nos interessa muito. Em regra, para fazer uso capião, judicial, extrajudicial, administrativo, eu preciso ter os pressupostos. Posse, mansi pacífica e animus domini. Nós temos no Brasil 3 procedimentos em mais de 36 espécies. Muitos cursos cobram caro para ensinar 5 espécies, enganando você. Né? Enganando você porque, na verdade, é uma revisão da graduação. Fraco, ruim, não é especialista da área. Porque você tem que saber as 36 espécies, porque mais de 36 espécies no Brasil são práticas de verdade. Então, não cai em golpe, não. Vamos lá, vamos comigo aqui. Você vai aprender tudo sobre o uso capião de verdade, não de mentira, não. Tá? Você vai aprender com quem realmente faz, exerce essa função, pratica dia a dia, mata um leão por dia na advocacia em sede de uso capião. Quando nós falamos de uso capião, o que a gente precisa ter em mente? Nós precisamos ter os pressupostos obrigatórios. Posse, mansi pacífica e animus domini. Qualquer uso capião das mais das 36 espécies reais, práticas, utilizadas de verdade, não aquelas 5, 6 que você aprende na graduação, nos cursos de verões. Quando nós falamos de uso capião, essas modalidades, todas elas exigem essas 3 qualificações, esses 3 pressupostos, requisitos, o nome que você quiser dar. Posse, mansi pacífica e animus domini. Não tem jeito, tem que ter. Algumas espécies exigem alguns requisitos a mais, alguns pressupostos a mais. Então nós temos os requisitos gerais, os pressupostos gerais, que é a posse, mansi pacífica e animus domini, para qualquer uso capião, das 36 espécies, essas novas espécies que vão surgir, cerca de 4 ou 6 espécies novas que estão em votação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, no decorrer do nosso curso. Quando nós falamos aqui de uso capião, todas elas têm que ter posse, mansi pacífica, animus domini, qualquer modalidade, tipo, espécie, qualquer procedimento que você escolher. Mas algumas modalidades exigem algo a mais. Se você pegar o uso capião ordinário, esse uso capião exige o justo título de boa-fé. E exige também a boa-fé. Se eu não tenho esse pressuposto a mais, eu vou perder a ação. O uso capião constitucional urbana, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. É um requisito a mais, é um pressuposto a mais, específico desse uso capião. O uso capião constitucional especial rural, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares. Nas modalidades funcionais, não posso ter outro imóvel no nome, outra ação de uso capião no nome. São requisitos a mais. No uso capião de herdeiro, eu tenho que ter, além dos requisitos normais, eu tenho que ter um binômio. A posse tem que ser exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Em relação ao imóvel público, cabe uso capião sim no imóvel público. Aprendemos errado na graduação, aprendemos, eu copia e cola, né? Tem várias situações que cabe uso capião no imóvel público, você vai aprender no decorrer do processo também. No decorrer do processo das nossas aulas aqui. Imóvel com patrimônio público desafetado, CDHU, tem jurisprudência, fácil de achar. Então tem requisitos a mais, que o imóvel tenha perdido o vínculo público, ou por abandono, ou por falta de destinação social. Então nós temos sim, em cada uso capião, cada modalidade, e muitas delas, requisitos e pressupostos próprios. Então quando você vai fazer um uso capião, você tem que pensar nisso. Assim como o procedimento de uso capião extrajudicial exige a escritura pública. Seria um pressuposto do uso capião extrajudicial. Fora todos os pressupostos. Então o que a gente tem que ter em mente? Nós temos os pressupostos gerais, obrigatórios, e temos os pressupostos que são específicos de cada uso capião. Então vamos guardar isso. No uso capião de bens móveis também é a mesma coisa, hein? Então é importante. Por que eu falo isso? Porque nós muitas vezes achamos que os pressupostos gerais são para todos. E são, mas específicos não.
Tem muitos clientes que procuram advogado, me procuram e falam, professor Júlio, eu não posso fazer uso capião, porque eu já tenho outro uso capião no nome, tem outro imóvel no nome, o imóvel ultrapassa 250 metros quadrados. Então, você tem que analisar o uso capião específico que aquele seu cliente vai usar. Porque dependendo do uso capião que você vai usar, esse pressuposto não existe naquele uso capião, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de pressupostos da uso capião, do termo correto, eu trago para você que, de acordo com a doutrina clássica civilista, os pressupostos da uso capião são a coisa hábil. Coisa hábil. A posse, o decurso de tempo, o justo título e a boa-fé para o uso capião ordinário. Não é um pressuposto de todos os usos capiões. Né? Nós temos o uso capião do 1238 que não exige justo título e muito menos boa-fé. São pressupostos, em regra, que estão alinhados com as regras gerais do uso capião. Ok? O que eu posso falar sobre coisa hábil? Então presta atenção, quero que você preste atenção, porque isso você não aprende na graduação, não. Não aprende. O café com leite dos pressupostos do capião que você vai aprender muitas vezes na faculdade ou em cursos, né, aqueles cursos de verão, que realmente ninguém que não advoga na área, vai falar só dessas três espécies. Posse, mas pacífica, animus domi, mas não é mais que isso. Eu falo que aprofundar os estudos é outra coisa, não vou aprofundar aqui, então tem que prestar atenção. Vamos lá, olha só. A coisa hábil também é um pressuposto do uso capião, seja o procedimento judicial, extrajudicial ou extrajudicial. Em regra, a coisa hábil, também chamada em latim como res habilis, é importante saber que nem todos os bens são passíveis de uso capião. A exemplo de bens públicos, em regra, hein? Tem muita exceção, desafetado, CDHU, abandonado, sem destinação social, ok? Então não é mais a realidade que venderam para nós. Na verdade nunca foi, mas hoje não é mesmo, né? Do artigo 102 do Código Civil. O artigo 102 do Código Civil eu trago como exemplo os bens públicos, né? E os bens também fora do comércio. Não é possível fazer uso capião dos bens públicos e dos bens fora do comércio, em regra. Mas o que seriam dos bens fora do comércio, né? Então vamos lá, vamos juntos aqui. Então, tratando desse conceito, desse pressuposto, esquecido na graduação em muitos cursos de verões aí. Coisa hábil, que é algo que você tem que provar também. Considera-se, gente, fora do comércio, os bens naturalmente disponíveis. E aí eu trago para você insuscetíveis de apropriação pelo homem. Acho que é um grande exemplo. Como o ar atmosférico é um grande exemplo. Né? A água do mar também. É importante, gente, ter em mente isso para que a gente abra um tópico no nosso uso capião e trabalhe essa ideia também, de forma simplória, mas trabalhe isso no requerimento do uso capião extrajudicial ou do judicial. Eu trago para você que considera-se fora do comércio os bens naturalmente disponíveis, insuscetíveis de apropriação pelo homem. O ar, né, o ar atmosférico é um deles. A água do mar, os legalmente disponíveis também, anota aí também, além dos bens, né, naturalmente disponíveis, acho que os bens legalmente disponíveis também. Eu trago como exemplo os bens de uso comum, a praia, a calçada, a rua, a praça. O uso especial, então um imóvel público que tem destinação social, uma escola, um hospital, e também os bens, né, de incapazes, menores incapazes, também, acho que é uma regra importante que tem que respeitar. Os direitos da personalidade, os órgãos do corpo humano, também não, né, também é outro grande exemplo. Então eu falei aqui em relação aos bens naturalmente disponíveis, falei também em relação aos bens legalmente disponíveis, e queria trazer também, para que a gente possa aprofundar nossos estudos, os bens indisponíveis pela vontade humana. Os bens indisponíveis pela vontade humana. Olha como a gente está fugindo do café com leite, hein? Isso é aprofundar em uso capião de verdade. Vamos lá, vamos juntos. Deixados, né? Eu trago como exemplo os bens deixados em testamento ou doados, com cláusula de inalienabilidade. Trava-língua, né? Inalienabilidade. Trava-língua. Então, eu trago um exemplo, né, de bens que podem ser objeto de uso capião, e aí existe a regra do bem ou da coisa hábil, res habilis. Ou seja, algumas situações não são, entre elas os bens naturalmente disponíveis, insuscetíveis de apropriação pelo homem, o ar, a água do mar, a água do rio, os bens legalmente disponíveis de uso comum ou de uso especial, capacidade e os direitos da personalidade, como o corpo humano, órgãos do corpo humano, e trago também os bens disponíveis pela vontade humana, e aí nós estamos falando dos bens deixados em testamentos, os doados,
com cláusula de inalienabilidade, em regra, tá? Tem exceção para tudo, ok? Mas você precisa saber disso. O referido tema é muito importante porque não é estudado na graduação e poucos cursos tratam desse assunto. A ideia é aprofundar. É um curso avançado, pós, com muito carinho é tratado esse assunto. Vamos lá, eu trago para você também, somente podem ser objeto de uso capião bens de domínio particular em regra, tá? Exceção alguns bens de caráter público, que tem muita exceção, ok? Não podendo também, em regra, os terrenos da marinha e as terras devolutas, mas tem exceções, dá para pedir uso capião de domínio útil, eu não peço uso capião do bem, da propriedade, eu peço domínio útil, então tem saídas, tem estratégias, é isso que eu quero que você aprenda no curso, tá bom? Vamos lá. Outro requisito é a posse, nós já falamos, mas vamos falar do que nos interessa muito. A posse, possessio. Não é o Tiririca falando, não. Nós vamos falar, o professor está falando igual o Tiririca, o possessio. Não é de possessio, não, tá? Posse, possessio é o quê? É o termo em latim. De acordo com a doutrina, gente, com a minha doutrina, eu esclareço que a posse, possessio, é fundamental para a configuração da prescrição aquisitiva também. Não é qualquer espécie de posse que eu faço uso capião. Nós estudamos as posses aqui na aula anterior. Tem muitas posses que não são qualificadas para uso capião. Então, entretanto, o que pode conduzir ao uso capião exige a lei que se revista, né? De fato, tem que ser feita uma revista de certas características para que a gente consiga ter sucesso no uso capião com uma posse qualificada. A posse tem que ser a posse ad use capionem. Essa posse que nós já falamos, já estudamos, é a posse que contém os requisitos exigidos no artigo 1238, também ao artigo 1242 do Código Civil, e para as 36 espécies de uso capião, ou seja, é a posse qualificada para uso capião, sendo que o primeiro, né, o requisito é a posse, direta, indireta ou alternada, nós já falamos sobre isso, e o segundo é o animus domini. Eu deixo a posse mansa pacífica de lado porque tem mudanças em relação a isso, mas é um requisito também, tá? Eu provo a posse mansa pacífica com as certidões do distribuidor civil, vamos falar muito sobre isso ainda também. O animus domini é a alma de dono, a vontade de ser dono. Tanto é que o termo em latim é tratado assim, animus domini ou animus rebi habenti. Tá falando de japonês, professor? Não, é latim. Né? Eu não sou muito fã da gente usar termos em latim, porque eu acho que isso não ajuda em nada, mas eu trago para título de conhecimento. Vamos lá, o que eu quero que você saiba? É muito importante você ter essa ideia do que posse que serve para uso capião e a posse que não serve, tá? Isso é muito interessante. Existe o conceito de posse, aprofundando ainda, isso é muito importante, eu falo no meu livro de Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, a chamada posse ad interdicta, é justa, que dá direito à proteção possessória. Então, estou falando agora da posse ad interdicta. Essa posse é justa e dá direito à proteção possessória, mas não garante ao uso capião. Então, olha como é uma posse diferente. Você tem posse, mas não é uma posse para efeitos de uso capião. Eu falo na minha doutrina, nas minhas obras, que a posse jurídica é a base de toda a prescrição aquisitiva. E né, gente? Mas carece, esse tipo de posse, a posse ad ou ad interdita, carece que ela seja adquirida de um modo justo. E isto é, que não começasse por uma violência ou clandestinidade ou a título precário. É isso que eu trago também para você. Estudando os pressupostos do capião, merece atenção o tempo, o lapso temporal. Veja que para fazer os capião eu tenho que ter a posse. 5 anos, 10 anos, 15 anos, tem os capião de 2 anos. Muitas mudanças em relação a isso. Eu posso usar a soma de posse, faço os capião no meu nome, sendo que o fulano que tem a posse há 10 anos, 15 anos, eu faço os capião no meu nome com um dia de posse. É a chamada soma de posse, que nós vamos aprofundar muito no nosso curso, que pode ser originária ou derivada. A posse pode ser somada com cláusula de soma de posse, pode ser através de um contrato de cessão de direitos possessórios oneroso, um contrato de cessão de direitos possessórios não onerosa, pode ser também a soma de posse. E hoje existe o Instituto da Posse Complementar, né, gente? O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que é possível você fazer uso capião e o decorrer dessa ação, o tempo que demorar essa ação, esse lapso temporal é contabilizado, contado, somado na ação do uso capião judicial. Então, ou seja, a partir de 2018, a decisão praticamente saiu mês 8 de 2018, então já temos um tempo, mas o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Houve o reconhecimento, de fato, no recurso RESP, da possibilidade do reconhecimento de uso capião do bem imóvel na hipótese que o requerido pediu a contabilidade, a soma da posse do processo. O processo durou 5 anos, então foi somado. Isso graças ao princípio da economia e celeridade processual.
O acórdão, anote aí que é importante você saber, o acórdão é o RESP, né? O RESP recurso especial é o 13, anote aí que é importante, 13, anota que é importante, 1361-226, 1361-226. Professor, o que é esse acórdão? Esse acórdão do RESP, recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça chegou ao consenso que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo. Muito advogado nem sabe disso, hein, gente? Então, importante isso, tá bom? Então, importante você estudar isso também. Vamos lá, então, em relação ao tempo, ou em termo em latim, tempus, né? Tempus com U, né? O professor está falando um termo que é utilizado em latim, não igual o tiririca. Conforme a época histórica e o sistema jurídico vigente, o tempo necessário para uso capião pode sofrer variações, não existindo um tempo padrão, né? Mas o Código Civil de 1916 estabelecia os prazos de 30 anos, 20 anos depois, olha só, hein? E, respectivamente, né, ao uso capião de imóveis extraordinário e ao uso capião entre ausentes também. Inclusive tem uma lei que nos interessa, aprofundando o estudo, a Lei 2.437, do dia 7 de março de 1955, ó, que lei antiga, hein? Que reduziu para 20 anos, de 30 para 20 anos, respectivamente, reconhecendo que não mais se justificavam intervalos tão longos, né, para fazer uso capião numa fase histórica em que se proclamava o sentido da função social das regras sobre a prescrição aquisitiva. Então, a gente reclama do uso capião, precisa ter 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos, mas já foi 30. Depois, com o tempo, caiu para 20. Né? Então, veja que mudou muito. E não tinha essas regras de soma de posse, não tinha essas regras para você encurtar o tempo da posse, né, de várias formas estratégicas. O Código Civil, gente, de 2002, voltou a reduzir os prazos da uso capião, mas não mais prevendo tempo maior para os seus ausentes. Né? Para os capiões extraordinários, exigido 15 anos, 1238 do Código Civil, que se reduzirá a 10 anos com moradia habitual, se o possuidor houver estabelecido também no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizada obras ou serviços de caráter produtivo, ou seja, posse-trabalho. Marca aí, posse-trabalho. Para o ordinário, 10 anos, em que o possuidor deve ter o justo título e boa-fé, e basta cai, né, de 10 anos para 5, quando provar que cancelou no cartório de imóveis o negócio. Né? Houve uma compra onerosa, ou seja, a compra da posse foi onerosa, do imóvel foi onerosa, e tem o cancelamento no cartório de imóveis. A redução de 10 para 5 não ocorre por causa da boa-fé, hein? Não, porque a boa-fé tem que ter nesse uso capião, não é isso que faz reduzir. Muita gente confunde, hein? Será de 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base em transcrição, né? Transcrição constante do registro próprio, cancelada posteriormente no cartório, desde que os possuidores, né, nela tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimento de interesse econômico. Tá? Isso também é importante. Ainda de acordo com a doutrina também traz, né, no meu livro, eu falo sobre isso, quanto ao decurso de prazo, conta-se anos e dias, tá? E não por horas, anos e dias. O prazo começa a fluir no dia seguinte ao da posse, e não se conta o primeiro, porque é necessariamente incompleto, mas conta-se o último. Então isso é importante também. Em relação ao justo título, que também é um pressuposto para algumas espécies de capião, não para todas, entre elas o ordinário, justo título é qualquer documento escrito, hein? Contrato de gaveta, seja o contrato que for, formal de partilha, carta de educação, carta de matação, escritura pública sem registrar, tá bom? Não é toda espécie que exige esse justo título. Outro pressuposto importante, de fato, é a boa-fé. No meu livro eu falo que boa-fé, para o uso capião, diz, né, boa-fé, a fides, como é falado no latim, não é a língua do tiririca, a posse, se o possuidor ignora o vício, o obstáculo, que lhe impede a aquisição da coisa, então nós temos aí a boa-fé. Entende-se então que a boa-fé é a crença do possuidor que lhe quer a legitimidade, de fato, do que ele tem de posse. Ou seja, que lhe pertence, que a coisa lhe pertence, que a posse lhe pertence. Tá? Isso é importante também. Tá bom? Legal. Eu oriento você a ler meu livro como biografia dessa aula, referência biográfica, meu livro Uso Capião, capa vermelha, da editora Mizuno, e também o meu livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Você vai encontrar pontos importantes para você estudar, mas tem material de apoio para te ajudar também. Gosto muito da obra do Washington Monteiro de Barros, que trata desse assunto, o curso de Direito Civil, e também gosto muito, acho muito interessante a obra do Luiz da Cunha, também fala muito bem da posse e propriedade, tá bom? Agradeço e espero você na próxima aula. Até já. Sensacional, hein? Vamos lá, vamos continuar. Estuda que a vida muda. Parabéns para você que está estudando.